Boa tarde, bom dia, boa noite. Sou Dino da Moto Rosa. Sou Dino Pérez Martinez, conhecido como Dino da Moto Rosa. Nasci em Campinas no ano de 1959, vou fazer 62 anos. Por onde? É difícil começar, né? Vamos lá, minha infância. Aos 6, 7 anos, eu fui violentado e estuprado dentro de uma igreja aqui em Campinas, na qual essa igreja ainda funciona, por um membro da igreja. E meu pai, esqueci de falar do meu pai, posso voltar um pouquinho, gente? Meu pai foi uma pessoa ímpar. Ele se chamava Cristóvão Pérez Martinez, nasceu em Minas, mas o primeiro emprego dele foi aqui na Unicamp. Ele foi o segundo funcionário da Unicamp. Ele trabalhou mais de 30 anos na Unicamp, se aposentou pela Unicamp. Meu pai era médico legista. Minha mãe, também na Unicamp, bibliotecária. E, como eu disse, eu fui violentado aqui em Campinas, dentro de uma igreja, né? Da qual ainda existe essa igreja. O irmão ainda está vivo, que eu tive o desprazer de encontrá-lo recentemente aqui em Campinas. E ele estava com os 2 filhos dele. Eu bati no ombro dele, me identifiquei, ele ficou meio parado e falei para ele: olha, sabe quem sou eu? Ele falou: não, eu sou aquele que você violentou dentro de uma igreja. Aí os filhos ficaram meio boquiabertos, porque acho que eles não sabiam, né? E os filhos já com 40 anos, mais ou menos, aproximadamente, e o pai estava, o violentador estava numa cadeira de roda, né? Então, de imediato, eles soltaram a cadeira e, como assim, pai? Tá? Mas vamos lá, senão eu vou ficar só nessa parte, não é só isso que é interessante. Em 1974, eu me assumi para os meus pais que eu era homossexual. Me assumi em 74 porque foi o primeiro emprego que eu tive, foi em 74, já com 15, 16 anos. Então, qualquer coisa eu seria autossuficiente para me bancar, não precisaria ficar com os meus pais, porque era uma época muito difícil, né? E meu pai aceitou muito bem, minha mãe que não aceitou muito bem, né? Mas eu continuei morando com eles para poder estudar, trabalhar, enfim, né? E nessa mesma época eu conheci um rapaz que na época ele tinha 40 anos e eu tinha 15, 16 anos no máximo. Eu não tinha atração, não gostava dessa pessoa, mas eu estava com ele por interesse, porque era uma época muito difícil, como eu disse, e eu queria estudar numa escola particular de nome, então eu comecei a estudar no liceu, eu mesmo comecei a bancar, e quando eu comecei a ficar com esse rapaz que foi, infelizmente, assassinado anos depois, por homofóbicos numa festa que ele estava dando, ele era muito conhecido em Campinas e Valinhos, chamava Norberto. Ele foi cutucado todo com espetos de churrasco, né? E voltando ao assunto, então ele me bancou no liceu, porque hoje o liceu ainda é uma escola muito cara. Imagine naquela época, né? Eu ganhava um salário mínimo, mal dava para me sustentar. E me casei em 1980 e alguma coisa, datas ruins eu não guardo muito, né? Mas eu tinha uns 23, 25 anos mais ou menos. Me casei porque a sociedade exigia isso. A gente saía na rua, a gente era apedrejado. O ponto que a gente se encontrava, onde hoje é Renner, se me falha a memória, era a loja Sears. O pessoal se encontrava ali à noite para conversar, para bater papo e tal, porque não tinha bares, não tinha onde ir, né? Então ficávamos ali até meia-noite, 1 hora, até o último ônibus, depois ia embora. Depois que foram surgindo
lugares como o Bola Branca, o Zoom, que foi a primeira boate GLS aqui em Campinas, ali em frente à maternidade. Enfim, e assim foi. E eu estava falando do Norberto, é isso? Então, ele foi assassinado e ele me bancava na escola, ia me buscar, enfim, porque ele tinha uma condição financeira muito boa. Então, tive que me sujeitar a esse tipo de situação também para eu ter alguma coisa, né? Quando eu me sentei na sala, literalmente na sala de jantar, para falar que eu era gay, a minha mãe, a princípio, ficou meio arredia. Meu pai, mas me aceitou melhor, né? Mas eu estava consciente que eu estava preparado para aquilo e me assumi. Tanto é que nunca escondi nada de ninguém. Até hoje, quando eu vou em programas, sou bem declarado, não somente em relação a ser homossexual, mas em relação à própria AIDS em si, que eu tenho AIDS. Sou soro positivo há quase 30 anos, né? Convivo com isso. A aceitação da família em relação à AIDS, a aceitação da família em relação a ser gay, não foi muito boa. Eu lembro que eu fiquei vários dias sem conversar com a minha mãe, meu pai que me aceitava melhor, o meu irmão até hoje não me aceita, a gente tem altas discussões por conta disso, mas ele vive no lado dele, eu vivo no meu canto. Olha, muitas pessoas, talvez curiosidade sua também, ou de muitas pessoas, me perguntam, Dino, se você não tivesse sido violentado, você seria gay? Eu não tenho essa resposta, eu não sei responder. As pessoas me perguntam na rua, porque eu tenho um livro que está para ser colocado à venda, né? Então, eu não sei responder, porque a vida da gente, eu acho que segue, nós estamos numa estrada, e lá na frente há uma bifurcação. Se você pegar o caminho errado, a gente não sabe onde vai parar. Eu não sei se eu peguei o caminho errado ou o caminho certo. Eu sei que eu poderia ter sido um marginal, um bandido, um traficante ou um presidente, mas eu sou gay, sou Dino da Moto Rosa, é assim que eu sou conhecido. Então, eu acho que é isso. A primeira parada de Campinas foi um marco. Foi muito difícil, era uma Kombi, gente, que a gente acho que era uma Kombi, um carro muito pequeno, sem apoio de ninguém, eram 40, 50 pessoas na rua e ao passar dos anos que foi sendo mais divulgado, a de São Paulo também foi influenciando a de Campinas, né? E eu acho que é isso. A primeira foi terrível. Vamos dizer assim, as 5 primeiras paradas foram terríveis. A primeira, propriamente, eu não participei. Comecei a participar, na verdade, acho que da segunda ou terceira até a 15ª, onde eu optei por não fazer mais parte da comissão. Olha, as construções das primeiras paradas, sobretudo, era muito difícil, porque poucas pessoas tinham carro, a locomoção, o transporte, era muito difícil. Eu ficava com a parte burocrática, porque eu já tinha a moto, e as outras pessoas trabalhavam, e eu já era aposentado, né? Então, era eu que corria para a prefeitura e tal. E a parte artística ficava com outras pessoas que eram, na época, os artistas, né? Bom, uma das paradas que me traz muita recordação, eu acho que foi a de 2015, quando foi a maior parada já feita em Campinas. Foi uma emoção tão grande de ver a Avenida Glicério, e onde se faz o show ali em frente ao Palácio da Justiça, tomado, o público aplaudindo. Foi um momento ímpar na minha vida, nas paradas que eu frequentei. Essa foi a melhor. Ah, sim, foram várias, nem todas, infelizmente. Eu também estou com problemas de saúde, de memória. Hoje eu digo que eu não tenho uma memória, eu tenho uma vaga lembrança, né?
Sim, eu posso lembrar muito bem da Cotonete, que foi brutalmente assassinada e o caixão foi lacrado. Um outro menino, que eu não me lembro o nome dele agora, que foi brutalmente espancado em frente ao Camp Shop. Vou dizer o nome porque merece, que eles tiveram culpa também. E tantos outros que passaram pela parada e nós não tivemos chance de despedir, porque a homofobia ela existia em 1974, quando eu me dei conta que eu era gay, e existe hoje, em 2020. E a homofobia ela está presente em todos os lugares. Onde menos você acha que ela está presente, ela está. Olha, o que eu tentava passar para as pessoas na parada, que nós somos diferentes, nós somos alegres, somos felizes, enfim, nós tentamos passar uma alegria. Mas o que eu tentava passar também é o dever, a obrigação de ajudar o próximo, né? E isso, infelizmente, eu não consegui. Tanto eu toco num assunto político, sem falar em política, me candidatei 2 vezes para vereador, bati na trave. E depois de eleito, a gente tem acesso a uma planilha, né? E dá para saber aproximadamente quem eram as pessoas. E a grande maioria dos votos que eu tive não foi da comunidade GLS. Olha só, eu tentando ajudar e as pessoas assim, para que eu vou ajudar aquele viado a ser vereador? Mas a minha intenção na época era ajudar. Teve época, a minha vontade era tão grande de ser vereador, que a intenção de ajudar, que acho que 2015, 2014, um dos caminhões da parada eu banquei na íntegra. Acho que algumas pessoas podem confirmar isso, né? Para quê? Porque eu queria ocupar aquele cargo para ajudar, mas não entenderam isso, infelizmente. É que, como eu disse, há 30 anos eu convivo com HIV/AIDS, né? Eu fui empresário, eu criei um pequeno salão que em pouquíssimo tempo se transformaram em 4 salões. E do dia para a noite, quando souberam que eu estava com AIDS, faliram. Tive que fechar as portas, né? E eu fiquei internado um período por conta da depressão que eu peguei e da doença em si. Então eu perdi tudo. Aí meu pai, na época, me deu uma moto. Você precisa sair de casa, tem que sair de casa. Não, eu não quero. Aí eu comecei a dar umas voltas, mas era muito difícil, que como se fosse era muito ruim, gente. A sensação que eu tinha quando eu pisava fora de casa, sabe que quando você está na montanha-russa e sabe que tem aquela descida depois? Então era a sensação que eu tinha. Então foi difícil eu sair, mas eu comecei a sair e coloquei um detalhezinho rosa, aí o pessoal gostou, coloquei mais um outro, aí fui incrementando a moto, até que um jornal, o Correio Popular de Campinas, já nem existe mais, me parou na rua, porque a moto tinha uma caveira e um som muito potente, né? Parou e fez uma matéria comigo. E aí abriu um monte de portas, né? E também comecei a ser convidado nessa época para fazer aberturas de eventos de moto, no qual de um dos eventos eu fui expulso. E foi por causa dessa expulsão de um evento de moto que eu me tornei conhecido, né? Na medida que eles me expulsaram, me deram um nome que nem eles nem eu imaginava. Então foi aí que eu me tornei Dino da Moto Rosa. Para mim, olha, eu não estou nem aí com o que o povo fala. Eu sou autossuficiente para me sustentar. Quando eu passo por problemas, simplesmente eu coloco numa rede social, pessoal, estou precisando de tal coisa,
E isso me vem através dos meus amigos verdadeiros. Porque os amigos verdadeiros eu descobri em 2018, quando passei por um sério problema, que os falsos amigos, eles correram todos, né? Agora, os verdadeiros estavam aí para me ajudar. Se alguém não sabe o que eu passei em 2018, acho que você também não deve saber, foi uma tentativa de suicídio que eu fiz, do qual me levou a 4 meses internado, sendo 1 mês no hospital geral e 3 meses no hospital psiquiátrico. O porquê eu fiz isso não vem ao caso, não tem nada a ver com preconceito, foi mais familiar. Eu acho que, olha, ser LGBT hoje é uma situação, é muito confortável, entra e sai em qualquer lugar e tal, e outra, tem celulares que estão gravando tudo hoje, mas na década de 70 era muito complicado. Você saía, olhava para o seu amigo, você já era espancado, você já era agredido, e hoje existem várias boates, enfim. Na época não, tinha que sair daqui de Campinas e ir para São Paulo, na Medieval, que era a top, né? Eu acho que é isso. Porque, olha, os LGBT, os gays, são tidos como pessoas muito inteligentes, sensíveis, delicados, e eu sou. Assim como a grande maioria dos gays assumidos, com exceção, eu acho, daqueles que estão no armário, né? Nós temos uma cultura, eu acho que talvez um pouco mais requintada, mais fina, mais elaborada. De verdade, sempre foi uma bosta. É muito difícil, até a última que eu estava, pelo menos, a gente conseguia as autorizações no último minuto. Então a gente não sabia se teria palco, se teria som, enfim, o que seria nos dado, né? E muitas das vezes era assim, faltando 5 minutos para a parada que chegava a autorização dos bombeiros, da polícia, e muitas coisas chegaram a faltar, tipo água que não tinha, a gente teve que comprar, acesso à prefeitura nunca nos foi facilitado. Eu digo isso porque era eu que corria atrás, né? Se houvesse um problema maior, que eu pegaria outra pessoa da parada para me auxiliar, mas normalmente era eu que corria atrás, que era mais fácil, por causa da moto, essas coisas, né? Mas era difícil, não era fácil não.